Calil, hoje essa dificuldade talvez seja mais difícil de ser superada, fazer com que esses que ainda estão na informalidade entendam que eles buscar mais conhecimento para produzir uma cachaça ainda de mais qualidade daquelas que eles já fazem, e ao mesmo tempo formalizar a empresa dele para que ele possa conquistar vários mercados, talvez esse seja um dos grandes desafios. É um grande desafio porque envolve também um processo educativo, não é só uma questão técnica, né? É um processo educativo de conscientização, né? Mas assim, a gente, baseado naquele ditado, né? Que as palavras comovem, os exemplos arrastam, à medida que vai se concretizando, vai se mostrando o sucesso, né, que os produtores que vão aderindo ao programa vai tendo, aí é uma questão só de tempo, né? E aí nada melhor que ter uma instituição, né, com a tradição, né, da Universidade Federal de Viçosa envolvido, porque isso faz com que seja uma política eterna. Que às vezes o problema nosso também é essas interrupções, né? O que às vezes a gente costuma falar é a política de Estado, política de governo, mas na verdade aquilo que é bom, isso tem que perpetuar independente do governo que esteja ocupando então o cargo, e aí fica uma coisa, como eu falei, né, que se pereniza, né? Porque a ideia é boa e eles vão sentindo isso. E eu acho assim, hoje assim as informações são muito grandes. Então a gente tem muitas argumentações, né, para poder mostrar para eles. E você vê aí, se eu te perguntar hoje, né, essas medidas protecionistas que o mundo agora resolveu da noite para o dia, né, começar a adotar numa coisa assim que num primeiro momento é artesanal, mas se você, num primeiro momento é até estranha, mas aquilo que você produzir com qualidade, independente de taxa sobre taxa que tiver, a sua chance, né, de ter, né, o seu produto no mercado internacional será muito maior. Eu já vi exemplos aqui, até falando com o pessoal do IMA que trabalha diretamente com cachaça, eles dando exemplo de uma feira aqui, eu não vou lembrar o número certo aqui não, mas só para que os senhores e quem nos vê também entender e relembrar, eles disseram que na Feira Nacional da Cachaça tem um produtor que tinha formalizado há pouco tempo, mas tinha uma cachaça excelente. Aí ele foi lá para a feira mostrar essa cachaça dele, em busca de novos mercados, é uma feira nacional, né, vem gente de tudo enquanto é lado. Aí diz que foram lá uns avaliadores, provar da cachaça dele e tudo mais. Aí analisaram, essa cachaça sua tem um grande problema. Ele falou, tá, mas o que é o grande problema que eu preciso consertar? Você está vendendo ela a R$20 o litro, essa cachaça sua não pode ser menos de 150, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo os números exatos que eles disseram, mas é uma proporção mais ou menos assim. Quer dizer, formalizada, tem qualidade, então você pode vender para quem você quiser, com um bom mercado, sem medo de fiscalização, sem nada, né? Tudo correto, né? Exatamente, correto. E é como eu estou falando, né? Quando o produto é bom, ele tem muito mais chances, né, de, mesmo que seja sobretrachado, né, como está se vendo aí, isso não tem importância, não tem problema, né? O valor agregado dele é tão maior, tão melhor em termos de retorno econômico, que também isso terá um pouco efeito no produto que ele estiver produzindo. Sim, e é uma questão que precisa ser observada, né, Herbert, porque você está na área do empreendedorismo também, que é uma cadeia, né? Se ele começa, por exemplo, se ele produz lá na informalidade, lá, digamos, 1.000 litros, beleza, tá? Mas se ele formaliza, arruma um processo melhor de fabricação, com técnicas diferenciadas, que possa fazer com que ele vai ter uma produção melhor, sem perder qualidade, pelo contrário, ele vai melhorar a qualidade com as técnicas certas, ele vai vender mais. Se ele vender mais, ele vai precisar de contratar mais gente, ele vai ter que comprar mais matéria-prima. É uma cadeia, né, que vai gerando a economia.
Isso é verdade, Geraldo. Isso nós podemos destacar porque é uma sequência lógica que acontece, né? Além do que nós falamos do valor agregado do litro da cachaça, mas aí a informalidade não traz isso que ele terá quando ele conseguir realmente fortalecer a marca dele. Porque aí já não é mais simplesmente aquela cachaça, ou alguns chamam, né, de outra, de pinga, ou o que for, mas o que significa é justamente quando agrega esse valor, ele vai conseguir mesmo nessa cadeia aumentar em mão de obra, e além disso, como o professor Calheu estava dizendo na área acadêmica, nós já estávamos hoje já pensando e já reuni com o coordenador do projeto, que é o professor José Carlos Bafa, lá da universidade, para que nós possamos dar uma atenção maior na Semana do Produtor Rural, que nós vamos até falar a respeito disso, que vai ter uma atenção especial à cachaça para recebermos esses produtores lá, para esse treinamento, para essa qualificação também. Então nós já estamos buscando essa formalização não só nessa área, mas também na área de empreendedorismo, buscando junto com os produtores esse crescimento maior. E quando eu disse até dos grandes produtores, mas os grandes em termos de qualidade mesmo, porque nós vamos atender a qualquer tipo de produtor que esteja na área.